Olá, bom dia, bem-vindos à praia, esse sol lindo que está aqui hoje. Bom, eu dei esse subtítulo para a minha apresentação, Casamento e Separação, porque nem toda colaboração dá frutos, nem toda colaboração termina bem. Eu já estou na minha terceira colaboração individual, então eu sei do que eu estou falando, mas essa é para valer até o fim. E um dos segredos, na minha opinião, para a colaboração jornalística funcionar é que ela precisa ter algumas regras, as linhas de conduta, digamos assim, como no casamento. E é sobre isso que eu vou pretender falar aqui hoje e vender o meu peixe, para que essa colaboração seja eterna enquanto dure, como diria o outro. O jornalismo, ele é colaborativo? Todo jornalismo é colaborativo? Nem sempre. Todo dia a gente vê nas mídias sociais, na televisão, na TV aberta, na TV fechada, cenas de jornalismo explícito, naquelas entrevistas quebra-queixo com autoridades brasilienses, por exemplo, que não é exatamente um exemplo de colaboração. E combinar o lead com os coleguinhas que participaram da mesma coletiva tampouco é colaboração, é seguro-desemprego, é outra coisa, né? Quem nunca? Quem aqui nunca combinou o lead com os colegas que estavam na mesma coletiva? Eu estava na mesma coletiva que você. Bom, e ele deve ser colaborativo? Na minha opinião, deve. Por quê? Porque a qualidade do jornalismo, quando ele é feito em colaboração, tende a aumentar. Isso não é uma novidade, quer dizer, o jornalismo profissional, ele chegou aonde chegou porque alguém lá atrás percebeu que se tivesse um repórter e um editor que editasse os textos do repórter e tivesse um fotógrafo que registrasse a cena que o repórter está descrevendo, o produto final seria melhor. Isso é um exemplo de colaboração dentro da redação. Se a Maria Tereza editar um texto meu, vai ficar muito melhor, não tenho a menor dúvida disso. Então, é da essência do jornalismo colaborar. A novidade que veio com como diria o Rosenthal, a disrupção provocada pela revolução digital, foi que o jornalismo evoluiu alguns passos e começou-se a adotar o blog, o blogueirismo como sinônimo de jornalismo, ou seja, lobos solitários escrevendo sem nenhum tipo de colaboração. E isso é fácil, isso é barato, isso é rapidamente replicável. Só que eu acho que esse modelo não é o modelo ideal. O jornalismo deve ser sempre colaborativo? Na minha opinião, não, porque tem situações que é desejável que você tenha um repórter correndo atrás para tentar dar um furo. E é isso que ele vai morrer tentando, mesmo que não consiga. E é isso que move as redações, é isso que move a competição dentro das redações e entre veículos de comunicação. Por que então colaborar? Porque há pautas, há histórias que nem o melhor dos repórteres consegue fazer sozinho ou sozinha. Pode ser o saudoso Clóvis Ross, que foi o maior repórter que eu vi pessoalmente em atuação, não só em altura, mas em qualidade. Pode ser a Maria Tereza, pode ser a Natália Viana. É impossível, tem histórias que são impossíveis de serem contadas por um jornalista sozinho, ou mesmo por uma redação apenas. Duvida? Bom, vamos lá. Vamos falar do mais famoso caso, bem-sucedido caso de cooperação entre jornalistas no mundo, que foram os Panama Papers. Os Panama Papers foram o vazamento de um maciço de registros de um escritório de advocacia chamado Mossack Fonseca, com sede no Panamá, mas com escritórios em 35 países diferentes, que era especializado em montar empresas de fachada para milionários, para grandes empresas, para bancos, para pequenas empresas, para todo mundo.
No Brasil, eles tinham um escritório na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, e atenderam milhares de clientes. O vazamento era uma coisa que nunca tinha se visto na história do jornalismo. O Wikileaks é incomparavelmente menor do que foi o vazamento dos Panama Papers. Foram 40 anos de registros, todas as mensagens, todos os e-mails, todos os comunicados internos dessa empresa Mossack Fonseca. Somados, eram 11 milhões e meio de arquivos, que totalizavam 2,6 terabytes. É difícil da gente imaginar o que significa isso em termos de volume. Então, eu fiz algumas comparações para tentar dar uma ideia do que isso significa. Isso dá mais ou menos 470 milhões de palavras. Outro número difícil de imaginar. Pegando a Bíblia com o Novo e Velho Testamento, dá 600 mil Bíblias. Se você empilhar uma em cima da outra, dá 2 Monte Everest. Então imagina você sozinho tendo que debulhar todas essas palavras, esses 470 milhões de palavras. Você vai tirar uma Bíblia lá de baixo e vai cair tudo na sua cabeça. Então, não dá para fazer sozinho. Para destrinchar essa maçaroca de texto, o jornal alemão Süddeutsche Zeitung, que recebeu o furo, que tinha uma potencial, podia ter dado o furo sozinho, recebeu todo o material, eles perceberam que não iam dar conta sozinhos e procuraram o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos para ajudá-los a analisar esse material. E o ICIJ montou uma rede com 400 jornalistas. No começo tinha 370, mas ela foi crescendo ao longo do ano de trabalho. 100 veículos, TV, jornais, rádios, sites, de 80 países, falando 25 idiomas diferentes. Se você já não se entende com o seu colega na redação falando português, imagina o que é tentar coordenar 400 jornalistas em 25 idiomas. Esse é o nome de todo mundo que participou do projeto. Quer dizer, eu destaquei ali alguns latino-americanos, então Fernando Rodrigues, do Poder 360, Daniel Bramati, presidente da Abrage, a Janine Ancein, que está aqui, a Amabel, do Paraguai, Gustavo Gorriti, do Peru, o Carlos Fernando Chamorro, enfim, só gente de primeiríssimo time. Quer dizer, não eram apenas 400 jornalistas, eram alguns dos 400 melhores jornalistas do mundo. Então, como fazer para eles se entenderem? Como fazer para eles publicarem os furos, porque cada um estava apurando uma história diferente, que era em si próprio um furo, no mesmo dia, no veículo concorrente, em 25 idiomas diferentes. E isso aconteceu. Foram 400 jornalistas trabalhando um ano inteiro nos bastidores, em sigilo, e não houve sequer um vazamento. Não houve sequer um furo a um embargo estabelecido. E todo o mérito, a meu ver, é da equipe do ICIJ, do consórcio, que montou uma rede, não só a rede, mas montou um sistema de trabalho que permitiu isso. Então, a Marina e o Gerhard são os coordenadores do processo, mas outras pessoas também tiveram um papel muito importante. A Mar Cabra, por exemplo, que fez toda a parte de coleta de dados e de organização desses dados, e a Emília, que é uma jornalista venezuelana, que foi absolutamente fundamental na coordenação desses jornalistas e serviu também como uma espécie, às vezes, com muito jeito, sem nunca elevar a voz, mas botar todo mundo na linha. E as ferramentas poderosas que eles criaram para permitir esse trabalho foram várias. A principal é esse iHub, que é um sistema de comunicação
que só as pessoas que têm acesso ao projeto poderiam entrar mediante senha, criptografia, uma série de padrões de segurança super rígidos. E lá dentro era uma espécie de bulletin board, assim, você dividia em temas, dividia em grupos de pessoas, geográficos, por assunto, por pauta, por redação, e todo mundo sabia o que todo mundo estava fazendo em tempo real. E eles criaram pelo menos 2 ferramentas de busca dentro daquelas 600 mil Bíblias. Uma de busca como uma espécie de Google mesmo, e outra, que essa daqui é pública, vocês podem usar, que mostra as conexões entre as empresas e os sócios das empresas, e os endereços das empresas e os seus representantes legais. O que a gente conseguiu descobrir durante os Panama Papers? Foram descobertas 210 mil empresas offshore, né, ou seja, de fachada, incorporadas em 21 paraísos fiscais diferentes, desde as Ilhas Virgens Britânicas, que é onde tinha a maior concentração, até Hong Kong, passando por Panamá, o estado de Nevada, nos Estados Unidos, pouca gente sabe, mas é um paraíso fiscal também. E entre os beneficiários dessas offshores estavam 140 políticos de 50 países. O presidente da Argentina, Maurício Macri, o rei da Arábia Saudita, o primeiro-ministro da Austrália, o primeiro-ministro da Islândia, o presidente da Ucrânia, e a lista vai embora. No Brasil, tinham centenas de pessoas com maior ou menor notoriedade que tinham offshores montadas pela Mossack Fonseca. Os 2 nomes mais conhecidos do público é um ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que usou um português, operador, doleiro português, como testa de ferro, e o atual governador de São Paulo, João Dória, que comprou um apartamento em Miami, obviamente, com uma empresa montada pela Mossack Fonseca. Quais as consequências dos Panama Papers? Derrubou vários governantes, por exemplo, o premier da Islândia caiu e levou o Partido Pirata ao poder lá. Investigações policiais foram abertas em 82 países. Foram recuperados 1 bilhão e 200 milhões de dólares em dinheiro que tinha sido evadido, taxas que não tinham, impostos que não tinham sido recolhidos e multas. O Mossack, Jürgen Mossack, e o Fonseca, o Ramon Fonseca, foram presos no Panamá. As leis mudaram em vários países para prevenir a lavagem de dinheiro, na Nova Zelândia e na Indonésia. O Deutsche Bank sofreu a maior batida policial da sua história. 170 policiais invadiram lá a sede do Deutsche Bank na Alemanha e fizeram um carnaval, porque havia grande suspeita de lavagem de dinheiro. E a série de reportagens recebeu 19 prêmios internacionais, entre eles o Pulitzer e o Maria Moores Cabot. O único país que não teve nenhuma consequência foi o Brasil. Quais as lições do Panama Paper do ponto de vista dos jornalistas, na minha opinião? O crime é transnacional, cada vez mais. Logo, o jornalismo também precisa ser. É o que a Maria Tereza acabou de falar aqui. É preciso cada vez mais, na minha opinião, que os jornalistas colaborem entre si com profissionais de habilidades complementares às deles. Quer dizer, não só entre jornalistas, mas também entre jornalistas e o que a gente tradicionalmente já faz, fotógrafos, cinegrafistas, mas também com desenvolvedores, cada vez mais desenvolvedores, e advogados, porque, sim, advogados, aqueles que nunca querem que você publique o que você apurou. Por quê? Porque eles vão ter um conhecimento de algo que nós não dominamos. No caso dos Panama Papers, isso foi muito importante. É colaborativo, mas precisa de liderança. Tem que ter alguém para coordenar o processo, fixar prazo, objetivos comuns, zelar para que esses prazos sejam cumpridos. Alguém precisa estar tomando conta da manada. E é preciso construir ferramentas e usar essas ferramentas que permitam que a investigação se aprofunde, que a gente não fique apenas afogado nesse
número incomensurável de dados que aparecem. E precisa ser feito com sigilo, o que é muito difícil. Então, essas ferramentas servem não só para coordenar o trabalho, permitir que ele seja aprofundado, mas também que seja feito sem que vaze antes da data de publicação. E não é toda a pauta que a gente vai fazer uma operação desse tamanho. Precisa justificar. Precisa ser algo que realmente vale a pena. Então, tem que escolher bem, tem que ter uma edição prévia, escolher direitinho qual é o assunto que você vai querer abordar. Minha conclusão: o jornalismo é uma atividade competitiva, sempre foi, mas não precisa e nem deve ser uma atividade solitária. Há colaboração que começa dentro da redação, entre repórteres, editores e checadores, pode e deve se estender para fora das redações e ser entre as redações. A essência do jornalismo é compartilhar informação, é contar algo para alguém que não sabia daquilo. Por que então não compartilhar as técnicas que a gente usa para chegar nessas informações? E finalmente, o que a gente está fazendo aqui? O que a gente faz no Congresso da Abrage, no Quadra BR, no Festival Piauí, se não compartilhar a nossa pequena experiência individual para tentar diminuir a nossa enorme ignorância coletiva. Obrigado.